O filme que apresentou Bruce Lee para o mundo. Ao longo dos anos, não só se tornou um filme cult, mas também inspirou muitas franquias do meio audiovisual. Inclusive, o filme Mortal Kombat foi inspirado nele. Eu sou o Júnior e no vídeo de hoje trago a vocês Operação Dragão. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. E por favor, comente aí embaixo qual filme você gostaria de ver aqui. A história começa em um templo Shaolin, em Hong Kong. O mestre dá o sinal para os combatentes se posicionarem e eles iniciam um duelo. O aprendiz que mais se destacou se chamava Lee. Possuía uma técnica fulminante e eficaz, e não demorou para obter a vitória. Os elogios de seu mentor se concentravam no equilíbrio de seu poder e espiritualidade. Ele deu apenas um conselho a Lee, que ele deveria lembrar que o inimigo era feito de imagens e ilusões, por trás das quais estavam escondidos seus verdadeiros motivos, e ele deveria destruí-los para assim destruir o seu inimigo. Em seguida, ele contou a Lee sobre Han, um ex-monge Shaolin que havia desonrado o templo com suas ações, e Lee logo descobriu o motivo dessa história. Lee também tinha um pupilo e costumava cuidar muito bem dele, dando-lhe lições diárias sobre artes marciais. Não pense, sinta, dizia ele, e nunca tire os olhos do seu adversário, nem mesmo quando o cumprimentar. Um agente da inteligência britânica estava esperando por Lee, pois tinha um convite especial para um torneio de artes marciais que acontecia a cada 3 anos na ilha privada do Sr. Han. Lee participaria do torneio como um agente infiltrado para conseguir provas contundentes contra Han. Em seguida, ele conheceu o rosto de Han e seu guarda pessoal, o impiedoso O'Hara. Lee então faz um questionamento interessante. Por que eles simplesmente não invadem a ilha com armas e resolvem a situação? Bom, de acordo com o agente britânico, Lee só precisa entrar no torneio, conseguir informações, e aí sim, os agentes do governo entrarão em ação. O pessoal da inteligência também conseguiu colocar uma agente feminina na ilha, chamada Mei Ling, mas, desde que ela chegou lá, eles perderam totalmente o contato com ela. Em seguida, Lee descobre que O'Hara foi o responsável pela morte da sua irmã, e vemos o ódio estampado na sua cara. E agora vamos aos principais competidores. Hopper, vaidoso e endividado, determinado a ganhar o prêmio para resolver os seus problemas. Sua habilidade especial era a atração fatal. Williams, um cara que se tornou fugitivo após descer o cacete em 2 policiais. Habilidade especial, penteado afro dos anos 70. Bolo, um bodybuilder impiedoso e sanguinário. Habilidades especiais, força bruta e peitos grandes. Bom, o tempo passou até que finalmente chegaram ao seu destino, que era realmente impressionante. Durante um jantar, o famoso anfitrião Han apareceu. Embora estivesse bem na vida, ele se considerava superior e se vangloriava de suas posses materiais. Habilidades especiais, ganância e arrogância. Estou ansioso para ver um torneio de proporções verdadeiramente épicas, disse ele, pronunciando mais algumas palavras e se retirando. Mais tarde, a organizadora passou pelos quartos para fornecer companhia noturna aos participantes, e Mei Ling, a agente que lhe havia notado no refeitório, foi solicitada especificamente por ele para obter informações. Enquanto isso, prisioneiros e dezenas de mulheres que desapareciam, por culpa de Han, eram mantidos em cativeiro. Na manhã seguinte, o grande torneio começou. Williams obteve sua vitória sem problemas, apesar de sua confiança excessiva. Naquela noite, enquanto explorava os arredores, Lee descobriu a base subterrânea onde Han realizava seus experimentos. A notícia de sua presença chegou imediatamente aos ouvidos do anfitrião, que puniu severamente os guardas para enviar uma mensagem. Bolo, um guerreiro com músculos grandes e extremamente letal, fez o trabalho sujo a mando de Han. Finalmente, chegou a vez de Lee, e seu oponente seria o desgraçado responsável pela morte da sua irmã. Lee não teria piedade, era hora da vingança. Uma e outra vez, ele o humilhou diante de todos. Não lhe deu a menor chance de se defender, até que encerrou o combate. Para sua satisfação, O'Hara resolveu ser desleal e atacou com pedaços de garrafa, dando assim
um bom motivo para Lee o matar, e ele não hesitou. Mais tarde, infelizmente, o Sr. Han culpou Williams por ter vagado por suas instalações na noite anterior. Como o participante se recusou a entregar Lee, ele foi cercado pelos homens de Han. Eles não eram páreo para seus punhos, mas o ex-monge sim, pois ele o derrotou facilmente com sua mão de metal. Em seguida, Han se encontrou com outro amigo, Hopper, e o guiou através da sua base, mostrando todos os experimentos que ele estava realizando. O torneio era apenas uma desculpa para recrutar um novo talento. Ele queria que Hopper se juntasse a ele como representante de seu negócio na América do Norte. No entanto, Hopper recusou e o vilão mostrou-lhe o lado mais sombrio de sua alma. Enquanto isso, Lee, que já estava de volta às suas aventuras noturnas, conseguiu superar os obstáculos das instalações e enviar um sinal para o departamento de inteligência. O alarme não só causou pânico, mas também liberou o dragão para descer a porrada em todo mundo. Lee avançou enquanto derrotava cada adversário à sua frente. De repente, as portas se fecharam. Han o estava observando todo esse tempo e até tentou recrutá-lo. Ao ouvir uma resposta negativa, Han o levou para fora e tentou forçar Lee a lutar contra Hopper. No entanto, ao receber a mesma resposta novamente, sua besta, Bolo, foi encarregado do assunto. Enquanto isso, a agente Mei Ling aproveitou a distração para libertar os prisioneiros. Hopper, nosso Johnny Cage, se recusava a perder, então usou técnicas pouco honrosas. Digamos que ele acertou os testículos do oponente e venceu o gorila. Han estava furioso com as derrotas e mandou todos os seus homens acabar com Lee e Hopper. Em meio à multidão, Lee notou Han e o atacou. O ex-monge, sentindo-se incapaz de enfrentar o dragão, fugiu para se equipar com a sua garra assassina e voltou para apanhar mais um pouco. Porém, nem mesmo a sua arma afiada rivalizava com a técnica de Lee. Desesperado, o velho se escondeu novamente, desta vez em um quarto de espelhos, e caminhou furtivamente pelo local. Seu inimigo se escondia nas ilusões e conseguia confundi-lo. Nesse momento, Lee lembrou das palavras de seu mestre. Ele deveria lembrar que o inimigo era feito de imagens e ilusões, por trás das quais estavam escondidos seus verdadeiros motivos. E ele deveria destruí-los para assim destruir o inimigo. Após destruir cada imagem, ele concentrou sua força no golpe final. Com o líder criminoso empalado e morto, a verdade da ilha viria à tona. A Operação Dragão estava completa. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Não esqueça também de deixar o seu like e comentar aí embaixo o que você achou. Até mais!